Oi pessoal, estamos de volta. Espero que tenham aproveitado bem a aula passada. Falamos sobre denotação e conotação, que é a linguagem que o texto nos traz. E hoje a gente vai ver muito de interpretação. Eu trouxe alguns textos para a gente dar uma lida, ver a linguagem que o texto traz, o significado, para ficar uma coisa mais enxuta para vocês. E a nossa aula começa depois da vinheta. Interpretação. Interpretação é a gente tirar um significado. Essa palavra interpretação foi da terceira aula para trás. Lembra? Compreensão e interpretação? Interpretação é a gente dizer o significado. O que é que isso significa para a gente? Certo? Ok. Rubem, eu acho que eu estou com a pressão baixa. Me dá uma pipoca dessa aí. Já eu sou goleira. Valeu. Ok? Interpretação é a gente... O recreio daqui a pouco, tá? Daqui a pouco tem recreio. Aqui é para o teacher aqui, para ver se essa pressão aumenta. Interpretação é você dizer o que isso significa para você, ok? Dúvida? Começar Vamos lá, Rubem? Ok. Eu trouxe um ditado. O ditado diz assim: a pressa é inimiga da perfeição. Só que antes, eu tenho duas perguntinhas em cima. Que tipo de linguagem o texto traz? E que interpretação fazemos desse ditado? Ok? Certo? Duas perguntas bem básicas. Qual é a linguagem que o texto traz e o significado? Se você quer saber o significado, você está usando da ferramenta interpretativa. Massa? Ok. Aí eu trouxe esse ditado, diz assim: a pressa é inimiga da perfeição. Ok. Isso quer dizer o quê? Tá vendo só? Isso quer dizer o quê? Se eu uso esta pergunta, isso quer dizer o quê? Lógico, é batata, é certo, na mosca, que a linguagem é conotativa, é a linguagem figurada. Se eu digo a pressa é inimiga da perfeição, eu estou dizendo que eu tenho que fazer as coisas passo a passo, dentro de um limite, porque se eu correr desordenadamente, eu vou meter os pés pelas mãos e vou errar, certo? Então, essa é a interpretação que a gente faz do ditado. O que é a pressa inimiga da perfeição? Que a gente deve fazer as coisas passo a passo, sem tentar alterar a ordem dos fatos, ok? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Qual é a linguagem? Vou chamar a entidade. Qual é a linguagem? O que isso quer dizer? Você tem que fazer essa pergunta. Se você faz essa pergunta, o que isso quer dizer?
Então, a linguagem é conotativa. E qual é o significado? Qual é a interpretação que a gente traz desse ditado? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Hã? Consegue não? Mais ou menos? É que é quando você está de um lado mais fraco. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, um político, por exemplo. O político é uma pessoa influenciável, não é assim? E tem o cidadão comum, a pessoa comum. Se entrarem numa ação judicial, por exemplo, a corda, a justiça deve julgar, não é? Sem naquele parâmetro. O que é certo é certo. Mas digamos que eu me depare com um juiz que seja corrupto. Aí ele dá a causa para... Não vamos usar político não, vamos usar um empresário, por uma causa judicial de trabalhista. Se aquela pessoa é influente e consegue comprar o juiz, e esse juiz dá a causa para esse empresário, sobrou para quem? Para o cara lá, o cidadão comum. Certo? Um crime aconteceu e o cara é de condição pobre, e a justiça, que deve julgar sem mérito de cor, raça, condição social, e ela julga essa pessoa como culpada, sem ser, a corda arrebentou para ela. É desigualdade, certo? A corda arrebenta do lado mais fraco, é questão de desigualdade. Arrebenta, a situação compromete quem menos tem condições, certo? Linguagem figurada é a linguagem conotativa, e a interpretação que a gente faz deste ditado é essa. Águas passadas não movem moinho. A linguagem do texto conotativa, muito bem. Esse texto tem que ser interpretado, né? Assim, águas passadas não movem moinho. O que isso quer dizer? Se você usa essa pergunta, o que isso quer dizer? Então, a linguagem, ela é conotativa, ok? E o que ele quer dizer? Situações do passado são irrelevantes para hoje. O que aconteceu antes, hoje já não é para influenciar, certo? Águas passadas não movem moinho. O que aconteceu antes não influencia hoje, no meu presente. Ok? Próximo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual é a linguagem? Conotativa também. Muito bem. E o que quer dizer? Desculpe. Muito bem, Rubem. Persistência. Você insiste naquilo, insiste. Por mais difícil que pareça, você
consegue. E eu sempre digo isso para as minhas turmas. Vocês são capazes. Vocês conseguem. Eu nunca digo para os meus alunos que eles são perdedores. Eu sempre os incentivo a melhorarem. Sempre. Vocês vão conseguir. É difícil, mas conseguem. Próximo. Cada macaco num seu galho. Linguagem? Linguagem conotativa. É um ditado. E quer dizer o quê? Cada um no seu lugar. O que corresponde a mim, fica para mim. O que corresponde para vocês, fica para vocês. Ninguém não deve entrar no espaço do outro. Respeitar o espaço do outro. Ok? A linguagem é conotativa e a interpretação que a gente faz do ditado é essa. Muito bem, Rubem. Próximo. Cão que ladra não morde. Linguagem? Conotativa. Muito bem. Tem significado, né? Eu preciso pensar para responder. Isso é típico das interpretações. Quando a gente tem que colocar lá o dedinho, pensar, isso quer dizer o quê? Você está interpretando, ok? Cão que ladra não morde, isso quer dizer o quê? Ameaça, né? Você ameaça e não faz, né? Isso quer dizer, o ditado quer dizer isso. Muito bem. Filho de peixe, peixinho é. Linguagem conotativa. Quer dizer o quê? O comportamento não é nem na questão assim pai e filho mesmo, pode ser até na questão de amizades. Você é tão muito amigo de um fulano e daí você faz as mesmas coisas que essa pessoa, então eu posso usar esse ditado aqui para você: filho de peixe, peixinho é. São o comportamento que as pessoas têm sobre outras, ok? O comportamento. Repetir uma coisa de outra pessoa, ou positiva ou negativa, ok? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu não gosto muito desse ditado, não. Acordar às 4:30 da manhã, sair para trabalhar num frio como está fazendo por esses dias. Mas vamos lá. Linguagem conotativa. Muito bem. Tem um significado? Tem, lógico. Se é conotativa, tem significado. Quer dizer o quê? A gente deve se desprender de alguns hábitos. Lógico, não é só, aqui não é o contexto religioso, não é o contexto religioso, mas a gente você se desprender de alguns hábitos, você se esforçar. Eu não vou me acomodar, não vou dormir até às 10, achando, estou desempregado e o emprego vai cair do céu, tal e tal. Não, levanta a bunda dessa cadeira,
sai dessa rede, dessa cama e cai na busca, vai atrás, certo? Ok? Vamos ver esse aqui agora. Os anteriores eram ditados. Os ditados, vê. Volta aí, Rubem, por favor. Os ditados são montados em versos. E esse aqui... Não, para frente. E esse aqui não é um verso. Eu tenho 2 parágrafos. Ok? O que são os cometas? Olha a resposta. Essencialmente, quando eu leio o título, eu digo assim, o que isso quer dizer? Eu tenho que fazer essa pergunta? Não. A resposta, o texto vai dar. O texto vai dar a resposta. Então, o que são cometas? Essencialmente, cometas são pedras de gelo sujo. O gelo dessas pedras é formado principalmente por material volátil, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, e a sujeira é constituída principalmente por poeira e pedra dos tamanhos mais variados. Cometas são objetos do sistema solar, estão presos gravitacionalmente ao Sol, ao contrário dos planetas, cujas órbitas são quase circulares. A distância de um planeta ao Sol varia pouco. Os cometas têm órbitas muito elípticas, o que realça o seu aproximar-se e afastar-se do Sol. Quanto mais distante for o afélio de um cometa, a ponta de sua órbita, mais distante do Sol, mais tempo o cometa levará para dar uma volta completa em torno do Sol. A linguagem trazida aí é a linguagem figurada. É figurada? É conotativa? Figurada é a linguagem literal aí. Eu não precisei interpretar nada. É ou não é? Vê a diferença. Volta para esse ditado aqui do macaco. Cada macaco em seu galho. Qual é a primeira pergunta que você faz? O que isso quer dizer? Aí eu vou interpretar, Rubem vai interpretar, cada um de vocês na sala vai interpretar. Não é assim? Ok. Lembra que interpretação é pessoal, eu falei na terceira aula, antes dessa. Interpretação é você se colocar como intérprete. Você vai dizer o que isso significa para você. Já aqui, nesse texto, o texto respondeu tudo. Foi ou não foi? Você precisou pensar assim, o que isso quer dizer? Precisou? Não. Se você não precisa dizer o que isso quer dizer, isso significa que o texto é literal. Ele é denotativo. Está com dúvida? Não? Certo? Volta lá. Gente, eu não quero que vocês saiam da aula com dúvidas. Essa aula, eu acredito que ela está bem explicativa sobre a linguagem denotativa e conotativa. É ou não é? Você acompanha a aula passada e vê essa, você vai perceber que essa está bem explicativa. Ok? Vamos lá, então, fazer um resumão aqui.
Ó, interpretação é você se colocar. Você vai dizer o que isso significa para você. E quando você se depara com um texto, quando você lê, você pergunta assim: opa, isso quer dizer o quê? Então, vai entrar você agora, a sua interpretação. Então, a linguagem que esse texto traz, ela é conotativa. Se for um texto que ele próprio responde, você lê e entende, compreende, né? Você lê e compreende, aí a linguagem é denotativa. Se eu perguntar, Rubem, o que são cometas? Você vai pensar, você vai onde? Na primeira linha do texto. Compreensão. Na primeira linha do segundo parágrafo, também dá a resposta. Certo? Se eu perguntar qual é a composição de um cometa, você vai. Na terceira linha. Cadê? Não. Na quarta linha do primeiro parágrafo. E você vai ter a resposta. Certo? Certo? Isso é compreensão. Você vai tirar a resposta do próprio texto. E interpretação, você vai pensar, você vai lá e vai ver, vai induzir, vai deduzir, vai inferir o que isso quer dizer. Então eu desejo para vocês uma excelente semana. E cuidem-se. Não esqueçam de usar as máscaras, higienizar bem as mãos. Se não der tempo, lavar as mãos com água e sabão. Se tem álcool próximo, passa álcool. E saúde para todo mundo e um forte abraço. E esperamos nos ver já em breve. Abração.